Muito boa tarde, boa noite, bom dia, galera fantástica. Você que acompanha o meu canal, eu sou o Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube. E tô aqui para falar de Santos Futebol Clube porque aqui se fala de Santos. Tudo bem com vocês? Um ótimo sábado, um sábado ensolarado em São Paulo, agora caindo um pouco a temperatura, mas o sol forte, mostrando a cara. E desde quinta-feira, na verdade, o sol começou a mostrar a cara em São Paulo, depois de 2 semanas molhadas em São Paulo, né? E quinta e sexta-feira, o solzão mostrando a cara por aqui, né? E isso é bom, quando aparece o sol assim. O Santos finalizou os treinamentos neste sábado no CT Rei Pelé e viajou no início da tarde já para a cidade de Araraquara, onde nesse domingo enfrenta a Ferroviária de Araraquara. E aí eu tenho notícias boas do ponto de vista do clube, do time, e tenho notícias não muito boas para quem gosta de ver o Santos aqui em São Paulo. Então vamos lá, vamos começar com as boas primeiro. Primeira boa. Lucas Veríssimo de volta, já foi relacionado, viajou com o time, é possível que entre. Não sei se entra jogando, acho difícil, talvez ele entre no segundo tempo, mas olha, tá voltando, hein? O xerifão tá voltando, ele que no ano passado foi um jogador regular, eleito um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, Lucas Veríssimo, portanto ele volta a zaga do Santos aí, é possível que ele jogue. E o outro jogador que deve, o Lucas Veríssimo vai estrear esse ano, né, se ele já entrar contra a Ferroviária nesse sábado agora. O outro jogador que vai fazer estreia no Santos é o Madison, o jogador que foi trocado com o Vitor Ferraz junto ao Grêmio. Então ele não estava bem fisicamente, mas agora já está bem e já deve fazer a sua estreia. Então é uma opção mais ofensiva na lateral direita. Então você começa, o Gesualdo já começa a ter opções no time, no elenco. Presta atenção, você tem um Pará, que é um jogador muito regular na defensiva, mas no ataque ele não apoia muito bem. Eu gosto mais do Pará, um lateral mais defensivo, ele pode até ficar como zagueiro ali, se for o caso. E o Madison, as características desse jogador é de apoiar mais, né? É meio parecido com o Danilo, aquele Danilo que foi campeão da Libertadores com o Santos. Então ele apoia mais, ele faz gols inclusive, né? Então ele é um 80, vai. O Pará é um 8, ele é um 80, né? Em termos de ataque. Na defesa eu não sei como que é muito não. Não conheço muito bem não. Mas isso é importante. É importante porque o técnico começa a ter as opções e variações, né, de jogadas ali, de possibilidades e características dos jogadores. Então você tem um zagueiro, o Luiz Felipe. Eu acho que quem vai sair é o Luiz Felipe para a entrada do Lucas Veríssimo. A menos que aconteça alguma coisa e o Luan Pérez saia. Que não é também nenhum primor, hein? O Luan Pérez também não é nenhum primor, é um jogador regular. Um jogador regular, enfim. Agora, o jogador regular, se você tem um jogador que é acima um pouquinho da média, que é o caso do Lucas Veríssimo, que sabe sair jogando, é bom de cabeceio, tem um chute forte, inclusive, o cara cresce, meu. O cara cresce. Eu lembro, quer ver um exemplo? O Vasco da Gama de 97, a zaga do Vasco da Gama era Mauro Galvão e Odivan. Aquele Odivan era ruim, meu. O Odivan jogou no Santos. Em 2002, o Odivan jogou no Santos. A bola só na canela, meu amigo. Mas era fraco demais. E o Mauro Galvão, muito técnico. Então, o futebol do Odivan cresceu porque o Mauro Galvão passava confiança para eles. E eu acho que o Lucas Veríssimo, voltando à zaga do Santos, nosso xerifão ali, ele vai dar uma tranquilidade maior para nossa zaga. Ele vai dar uma tranquilidade maior na nossa zaga. Com isso, o Gesualdo pode mudar, inclusive, no meio-campo. Porque eu, sinceramente, não gosto de ver o Pituca jogando de meio. Eu gosto do Pituca de volante, de primeiro volante. Saindo ali, recebendo a bola da zaga e armando as jogadas. Soltando ali, ou rapidamente pro Carlos Sanches, ou o Evandro, uma outra opção aí. Pode ser até a possibilidade do Jobson, né? Que o Jobson também tá tentando aí, quer voltar, tá só dando entrevista. Eu quero, porque esse ano vai ser, porque não sei o quê. Só que na hora que entrar, Jobson, você tem que ser o Jobson, cara. Você tem que pegar a bola, meu filho. Você tem que fazer alguma coisa ali com essa bola. Não é só pegar e ficar tocando de lado. A impressão que ficou na última partida aqui foi mal, viu? Eu não gostei, não. Achei que se fosse entrar naquele jogo, já tava um jogo definido. Você poderia ter entrado e soltado, velho. Pô, você já conhece o Santos. A torcida tá esperando um pouco de você. Agora ficar pegando pra tocar de lado, não deixa o Alisson ali, então. Precisa, né? E aí, enfim, no meu ponto de vista. Então, quando você fortalece, você deixa a zaga mais segura ali, né? Com a entrada do Lucas Veríssimo, a volta do Lucas Veríssimo, a zaga fica mais segura.
Você já não precisa ter um volantão muito cão de guarda ali na frente. Dependendo de algumas partidas, até sim. Mas neste caso, você já pode ter mais qualidade um pouco na saída de bola. E agilidade também. E eu acho que o Pituca, no meu ponto de vista, as melhores partidas que eu vi o Pituca no Santos foi jogando de primeiro volante. Ele, como primeiro volante, é um primor de jogador. E às vezes o São Paulo, inclusive, colocava ele na esquerda. Porque como primeiro volante ele estava muito fácil ali. Se o time avançasse, caso do Jorge ou do Felipe Jonathan, quando estavam jogando na lateral, agora só o Felipe Jonathan, ele cobria na lateral esquerda ali. Enfim, são possibilidades. O que importa é o seguinte, que o Geso, o professor Gesualdo, começa a ter possibilidades com as voltas de principais jogadores do Santos. E um outro detalhe importante nisso tudo. Então você tem a zaga e a lateral ali que você volta a fortalecer. Ainda acho que a lateral esquerda está fraca, a gente precisa ter uma sombra ali pro Felipe Jonathan. O Santos volta a se interessar pelo Ayrton Lucas, ex-jogador do Fluminense, que está jogando lá na Rússia, lá, enfim. Então, é uma possibilidade também de trazer esse jogador aí. Vamos aguardar um pouquinho mais, né? Vamos aguardar que isso aí já conversa, já foi. Qual que é a diferença dessa conversa de um mês atrás com agora? É que agora o Santos se livrou de umas bombas aí, de salário, de quase 1 milhão e pouco de salário aí. Só a saída do Cueva desse negócio do Pachuca aí, eu posso, ó, eu não vou cravar nada aqui, mas eu tenho quase certeza que o Santos vai conseguir recuperar esse investimento do Cueva. Porque ele foi desvinculado do Santos, o Santos não paga mais o salário de 600 paus dele. Já foi certo, o Santos não deve nada, devia um mês de direito de imagem, já pagou, ou seja, não deve nada. Ou seja, o Pachuca vai ter que pagar o Santos, ou o Cueva. Então que pague pelo menos os 7 milhões de dólares, se pudesse pagar uns 10 aí para quitar os salários dele do ano passado, beleza, fica no 0-0. Cueva, amamos você longe do Santos, fica longe do Santos, pelo amor de Deus. E a gente recupera, e o Santos volta a ter um fôlego no caixa para fazer isso aí. Então, mesmo errando, vai ser uma grande, olha, vai ser uma sorte danada se isso voltar para o Santos e o Santos conseguir recuperar esse dinheiro aí, acabar com essa dívida com o Krasnodar da Rússia. Então, é uma possibilidade. Então, a coisa começa a clarear um pouquinho para o Santos Futebol Clube. Bom, tudo que é bom dura pouco. Vamos falar das más notícias agora, no meu ponto de vista, para o torcedor de São Paulo. Vai demorar para o Santos mandar jogos aqui em São Paulo. O Santos vai jogar algumas partidas como visitante em São Paulo. Mas como mandante vai demorar. Por quê? Porque o Ministério Público encasquetou e tem uns torcedores que são marginais, só saem na rua para fazer zoeira, para bagunçar, para brigar. Então não pode ter 2 partidas nos times rivais da capital aqui em São Paulo. Torcida única e blá 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 blá. Então, por exemplo, o Santos joga contra o Palmeiras no dia 29/2. O Santos é mandante nessa partida. Então, esse jogo poderia ser no Pacaembu, correto? Né? Não pode porque o Corinthians joga aqui também no mesmo dia. É um ponto. Depois, no dia 7/3, o Santos joga contra o Mirassol. É mandante também contra o Mirassol. Esse jogo fatalmente poderia ser no Pacaembu também. Mas não pode porque o Palmeiras joga nesse mesmo dia em São Paulo. Ou seja, já são duas datas perdidas aí, esse jogo provavelmente na Vila Belmiro. No dia 21/3, Santos e Santo André. Mando de campo do Santos também. O jogo vai ser na Vila Belmiro provavelmente porque o São Paulo também joga em São Paulo no mesmo dia. Ou seja, aí que falta um pouco de chegar na federação. Ô federação, ô Reinaldo Bastos Carneiro. Reinaldo Carneiro Bastos. Vem aqui. Eu preciso, o Pérez, chega lá, o Pérez, você passa a mão no bigode, chega lá no Dr. Reinaldo. Dr. Reinaldo, com todo respeito, eu preciso trazer jogos para São Paulo. A minha torcida do Santos é bem mais, tá carente de jogos do Santos em São Paulo. O Santos só joga aqui como visitante. O torcedor não vai ao estádio porque tem que ficar assistindo pela televisão. A Globo não mostra os jogos do Santos. Eu preciso trazer esse jogo para a torcida de São Paulo. Antecipa esse jogo ou faz um dia depois, né? Por favor, vamos mexer aqui, tá? Mexe acolá, parará. Já que o Santos não tem moral com a TV, mexe com a federação, chega na federação e mexe, tira. A TV vai até gostar que é um dia a mais, para, se quiser transmitir, né? No pay-per-view, porque não transmite mesmo. Então, não vai transmitir, não. Então, pelo menos no pay-per-view, em pay-per-view um dia a mais, um dia a menos. O torcedor de São Paulo tá doido para ver o Santos. Ele quer ver o Santos. Mas não dá, porque quando é clássico, é uma torcida só. E aí o Ministério Público não deixa. Aí não pode ter 2 jogos de clubes dos grandes, considerados grandes, no mesmo dia. Putz, grila, né, mano? É difícil desse jeito, né? Vai ser difícil torcer pro Santos assim. É complicado, rapaz. Então, meus amigos,
Olha, primeira fase do Campeonato Paulista, difícil, hein? O Santos teria que ser... Acho que a solução era chegar na Federação Paulista e o Pérez fazer valer o que ele não fez no ano passado, por ceder um capricho do Sampaoli, e mandar mais jogos aqui em São Paulo. Torcedor do Santos, eu tô doido pra ver um jogo do Santos no Pacaembu. Ah, o Pacaembu tá tendo jogo. Não estão fazendo nada no Pacaembu ainda, cara. Pode trazer jogo aqui. Se não tiver no Pacaembu, joga no Canindé. Cabe 21 mil pessoas no Canindé. Se não, vai lá na Arena Barueri, são 31 mil torcedores. 31 mil torcedores, enfim. O Santos tem que jogar em São Paulo. Desculpa. Pessoal da Vila Belmiro, os 3.500 que vão aí. Aqui a torcida jovem lota a parte dela aqui. Se for aqui no Pacaembu, aquele anel atrás do gol ali do portão de entrada, portão principal do Pacaembu, lota. Aquilo ali é da torcida jovem, já começa por aí, né? Mas aí, Pérez, se tiver jogo aqui em São Paulo, não vai meter ingresso a 100 paus, cara. Mantém o ingresso dos 40 ou 50 reais, preço mais popular, um pouco pro torcedor ir pro estádio. Caramba, eu tô morrendo de vontade de assistir um jogo do Santos aqui em São Paulo. É mais fácil, enfim. E muitos outros torcedores a fim de assistir um jogo do Santos. O Santos não viu, a torcida do Santos ainda não viu o time jogar. Impressionante, né? Impressionante isso aí. Vamos lá, ano passado o Santos jogou 12 partidas no Pacaembu, foram 8 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, né? Agora precisa mandar uns joguinhos aqui, né? Pô, tem dó da gente aqui. Eu tava falando aqui do estádio, sabe? Eu gosto de falar com os meus, de interagir com os meus internautas, os caras que me acompanham aqui, porque a gente fala algumas coisas, discute, faz uma resenha ali, e eles falam do estádio. Então, o Carlos lá de Embu das Artes, ele me lembrou, pô, Vanderlei, por que o Santos não volta a jogar mandar os jogos aqui se o Pacaembu tiver impedido, manda lá no estádio de Ibirapuera. Cabem 13 mil torcedores no estádio de Ibirapuera. Mesma coisa da Vila Belmiro. Atualmente é a mesma coisa da Vila Belmiro. Mas aqui, se fizer um jogo do Santos aqui no estádio de Ibirapuera, se tiver condições, para 13 mil torcedores, meu amigo, fatalmente ela está a casa cheia. E é uma delícia, hein? Um jogo ali na região do Paraíso aqui, fácil de chegar, que maravilha. Já pensou? O Santos mandando jogos aqui no estádio de Ibirapuera. Em 96 o Santos jogou aqui pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive teve um jogo que o Zuriaga, colombiano Zuriaga, que foi assassinado, né? Ele jogou no Santos, foi uma confusão, que o jogador não tava legal, foi reinscrito, nossa, foi um rolo danado. Enfim, são possibilidades e o que pode acontecer. O Santos tem a Arena Barueri, que o acesso já é mais complicado um pouco, mas cabem 31 mil torcedores. Então, agora teria que conversar na federação para ver se muda. Porque o pay-per-view, tanto faz ou amanhã ou hoje, meu amigo, na TV aberta não passa mesmo. Então, pay-per-view, vem cá, ó, é o seguinte, a gente precisa mudar porque eu preciso privilegiar o torcedor do Santos aqui também. Vamos pensar um pouquinho na torcida do Santos, né, o Pérez, presidente do Santos e cúpula santista. Vamos mandar abraços aqui. Quero mandar uns abraços especiais aqui agora pra galera que me segue no Instagram e pra galera do Twitter. Então vamos começar com o pessoal do Instagram. O Jadson Melo, ele é de Sertaneja, no Paraná, fica a 16 quilômetros da minha cidade, Rancho Alegre. Ele é engenheiro agrônomo, rapaz, e mora no Mato Grosso. Diz que acompanha meu canal, assiste meus vídeos. Ele só não falou a cidade que ele mora no Mato Grosso. Tô indo pro Mato Grosso agora no mês que vem, hein? Visitar minha filha novamente. Abraço pra você, viu, Jadson? Obrigado aí, tamo junto, meu. Pra cima dele, Santos. O Rei Brasil 7, o Pacífico L, Ronaldo Cássio Brasiliano também acompanhando aqui, o Israel Silva, grande Israel Silva, abraço pra você, sempre mandando mensagem lá no Instagram, Arnaldo Barbosa, Iago Albellini, Crisley Moraes, essa galera aqui do Instagram, que me manda mensagem no Instagram e tal. E aí tem a galera do Twitter, grande jornalista, meu amigo, o companheiro aí, o Marcelo, o Marcelo, jornalista Marcelo Ferreira de Santos, sempre acompanhando aqui os meus vídeos também, enfim, de vez em quando a gente faz uma resenha rapidamente ali. William Santana, abraço também pro Marlos Christian, pro Marcelo MMDC, pro Irata Abi, ele disse que me assiste direto, Irata, um abraço pra você, obrigado pelas suas palavras, ele fez até um comentário, não uma crítica, mas ele fez um comentário que, olha, seus vídeos ficam muito legais, mas quando você começa a discutir com questão da imprensa, essas coisas, eles ficam muito pesados, então atenha-se mais nas suas opiniões que são bem melhores. Obrigado, viu, Irata, obrigado pela sua participação e pelo seu ponto de vista também, pode deixar que eu vou ficar ligadinho aqui. O Melque Cardoso também, meu seguidor no Twitter, eu posto alguma coisa no Twitter, ele já compartilha, enfim. E o Jorge Pereira também, todos aí que me acompanham no Twitter, todos que acompanham aqui os meus vídeos para falar do nosso Santos Futebol Clube. Então amanhã, Santos e Ferroviária de Araraquara, depois do jogo, o jogo acaba às 21 horas,
Começa às 19 horas, acaba às 21 horas, então às 21 horas começa a nossa live aqui, vamos falar de Peixão amanhã, tá bom? Forte abraço pra vocês, um bom sábado, pra cima dele Santos, vamos pra cima da Ferroviária neste domingão, tchau, tchau.